Para eu falar em indução eletromagnética, eu preciso falar em campo magnético, é claro, e que nós temos um campo magnético uniforme. Olha as linhas de indução, o nosso vetor B. Agora vamos imaginar uma haste metálica atravessando esse campo magnético. Mas não de qualquer maneira, assim, ó, por exemplo, ó. Repare você como ela entrou no campo, eu vou voltar à animação. Ela entrou no campo cortando as linhas, reparou? Ela não entrou aqui por cima, assim, ó, paralela às linhas. Nem aqui de topo, assim, ó, entrando assim. Ela foi cortando as linhas, e isso é importante. Para que ocorra a indução eletromagnética, é fundamental que esse condutor entre ceifando as linhas de indução. Grave isso. Ceifar é como se você estivesse cortando o trigo, cortando a haste do trigo com uma foice, cortando o arroz com foice, ou pé de cana com foice. Você está cortando a haste perpendicularmente a ela. Então é importante isso daí, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o nosso campo magnético, esse mesmo campo, que eu vou voltar aqui, ó, visto de cima. Vamos olhar de cima? Então, olhando de cima, a gente veria isso. Agora, aquele nosso condutor, ele entra ceifando as linhas. Olha aí, ó. Ué, o que é esse negocinho branco aqui? O que é um pontinho branco subindo aqui? Ah, ele é um fandango albino. Não, para com isso. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um elétron. Isso aqui é um condutor. Se é condutor, é feito de metal. O metal tem aquele último elétron da última camada, que é muito fácil de ser arrancado. E pelo fato dele estar no condutor e o condutor está com velocidade V, o elétron também tem velocidade V. Agora, peraí. Elétron tem carga elétrica, está atravessando uma região com velocidade V, onde existe um campo magnético, e o ângulo entre B e V é 90 graus. Então esse elétron aí está entrando perpendicularmente às linhas de indução. Olha aí, ó, não paralela a elas. Perpendicularmente às linhas de indução. Vai ficar sujeito a uma força. Agora vamos lembrar? Força magnética de Lorentz. Lembra disso? F é igual a QVB seno de θ? Ou, feliz quem vê bem sem óculos, lembrou? E a força? Opa! Lembra aquele lance de 2 no plano, 1 na bola? Se o B está na bola, o V está no plano, o F, que é a força, vai estar no plano. Mas no plano como? Ué, se eu desenhar qualquer reta que eu desenhar aqui no plano, ela vai ser perpendicular a B. O B é perpendicular ao plano, qualquer reta que eu desenhar no plano aqui, esses dois vão ser perpendiculares. Mas ao mesmo tempo que ela é perpendicular a B, ela tem que ser perpendicular à velocidade. Ah, então essa reta só pode ser na direção do nosso condutor. Então, a força no elétron ou é para cima ou é para baixo. Aí vem a regra do tapa. Olha o nosso tapa com a mão direita. V na direção do polegar, velocidade V. Tá? Os 4 baianos aqui, Betânia, Gil, Caetano e Gal, representam o nosso vetor B, os B de baiano. Olha aí, ó. E como o elétron tem carga negativa, a força é dada com as costas da mão. Se ele tivesse carga positiva começa com a letra P, palma da mão começa com a letra P. Como o elétron tem carga negativa, o tapa é dado com as costas da mão, a força no elétron é para cima. Então, quem está arrancando o elétron da última camada do átomo é a força magnética de Lorentz. Ok? Pera aí, Hélio, não dá para fazer isso com a mão esquerda? Claro que dá, olha a mão esquerda aí, ó. Tá? Olha a aliança na mão esquerda aí, isso é minha mão. Legal? Este dedo aqui vai representar a velocidade V. Olha aí, ó. Este dedo aqui, que é o indicador, é aquele que se aperta o botão da campainha, vai representar o vetor B de botão da campainha. Olha aí, ó. A força seria para baixo se a carga fosse positiva. Como o elétron tem carga negativa, a força é contrária à posição do polegar. Não vai virar a mão, não. Deixa o polegar para baixo mesmo. É só lembrar que a carga negativa, a força é contrária ao polegar. A força é para cima. Olha aí, ó. Tá? Mas ó, o melhor de tudo é isso. Não arranca só um elétron. Outros elétrons também estão na mesma situação desse. Outros elétrons também sujeitam à mesma força. E isso começa a acontecer assim, ó. E vai arrancando elétron, e vai arrancando elétron, e vai arrancando elétron. Já viu o que vai acontecer? Não? Então vou te ajudar, ó. Se está arrancando elétron, o elétron está indo de baixo para cima, aqui embaixo começa a faltar elétron. Lá começa a sobrar. Arranca outro, sobra lá. Arranca outro, sobra lá. Arranca outro, sobra lá. O que está acontecendo? Aqui começa a faltar elétron, aqui começa a sobrar elétron. O potencial aqui torna-se positivo,
o potencial aqui torna-se negativo, vai haver uma diferença de potencial, DDP, força eletromotriz induzida. Olha aí, ó. Então quer dizer, Hélio, que se eu amarrar um fiozinho aqui, numa lampadinha ou num LED que seja, e outro fiozinho aqui, enquanto eu estiver arrastando essa haste aqui, pode acontecer do LED acender? Com certeza. Vimos que a força no elétron é para cima, tá? Só que tem uma coisa, né? Se aqui começa a se encher com carga negativa e aqui carga positiva e carga negativa geram um campo elétrico. E o campo elétrico, as linhas de força, nascem nas positivas, morrem nas negativas. Então vai ter um campo elétrico assim, ó. O campo elétrico é de afastamento em relação às positivas e de aproximação em relação às negativas. Então aqui onde está esse elétron, tem um campo, não causado por ele. Ninguém gera campo onde está, mas é causado por esses elétrons e por esses prótons. Esse campo vermelho é causado por essas vermelhas. Opa, mas como ele tem carga negativa, então ele está sujeito a uma força de natureza elétrica, contrária ao campo. E essas duas forças acabam se equilibrando. Ou seja, quando eu estou arrastando para lá, enquanto eu não alterar a velocidade, tá? Essa eletromotriz se mantém constante. Se aumentar a velocidade, aumenta a força magnética. Lembra do feliz? Quem vê, aumentei o V, aumenta a F, aumenta essa, arranca mais elétrons, fica maior que essa, arranca mais elétrons, enche mais aqui de elétrons, falta mais elétron aqui, aumenta a DDP, aumenta o campo elétrico, aumenta essa força, está igual a de novo. Tá? Bom, agora vamos ver como é que eu calculo essa DDP. Então veja bem, essa DDP vai depender de 3 elementos. Vai depender da velocidade com que essa haste está atravessando o campo, da intensidade do campo e do comprimento da haste. Tá? E ela pode ser calculada por essa expressãozinha aqui, ó. A DDP, ou a força eletromotriz induzida, depende do B, do L, que é o comprimento, e de V. Eu costumo até brincar assim, ó. É fácil deduzir? É, mas eu não vou deduzir. Se você quiser acreditar em mim, pode acreditar que E igual a B vezes L vezes V. Agora, se não quiser acreditar, isso é um problema teu. Aí tem aluno que fala, nossa, professor, como você é grosso. Fala, e mais, hein? Se quiser acreditar, acredite. Se você não quiser acreditar, não acredite, porque eu believe. Nossa, eu believe, não vai esquecer nunca mais, hein? Eu believe, eu acredito. Tá legal? Então, o E depende diretamente desses 3, B, L e V. O E, o epsilon, melhor dizendo, é a força eletromotriz induzida, tá? Então vamos dar uma olhada nessa questãozinha aqui, ó. Ao deslocarmos a haste condutora XY perpendicularmente às linhas de indução magnética do campo magnético uniforme de intensidade 6 teslas da figura, com velocidade constante de 2 metros por segundo, estabelece-se entre x e y uma diferença de potencial elétrico D, e aí nas alternativas estão os valores da DDP e qual potencial é maior, x ou y. Então, ó, nós temos isso aqui, ó, ao campo, intensidade 6 teslas. Aí, a nossa haste vem aqui, ó, olha aí o que está acontecendo, legal, né? Epa, qual o potencial é maior, x ou y? O B está saindo aqui, ó, olha aí, ó, os baianos. A velocidade é para lá. O elétron tem carga negativa, o tapa dado com as costas da mão. A força é para cima. Se a força é para cima, ela arranca elétron de Y e leva elétron para X. Olha lá. Só nesse estudo, só nessa brincadeira aqui, já dava para eliminarmos algumas alternativas. Por quê? Como o X vai ficar com excesso de carga negativa e o Y com excesso de carga positiva, potencial de X é negativo, potencial de Y é positivo, Vx menor que Vy. Jogaremos fora as alternativas A e D. Olha aí, ó. Tudo bem? Então agora basta calcular o valor dessa DDP, dessa força eletromotriz aqui, ó. Aí é eu believe. Tranquilo. Aqui é meio metro, então eu believe. A velocidade é 2. Então vamos substituir. Olha aí, ó. O B é 6, o L é meio e a velocidade é 2. 2 vezes meio é 1, quanto deu isso aí? 6 volts, alternativa B de bola. Aí, não é difícil. Então agora, dá uma olhada nesta outra questão,
que diz que esta figura mostra uma espira retangular de lados A, o lado A é o menorzinho, 0,2 metros, e B, meio metro, sendo empurrada com velocidade constante de meio metro por segundo para uma região onde existe um campo magnético uniforme de intensidade 0,10 Tesla entrando no papel. Aí ele fala assim, considerando o instante mostrado na figura, aquele primeiro, indique o sentido da corrente induzida na espira e justifique sua resposta. Depois do A2, determine o valor da força eletromotriz induzida na espira. Então vamos lá, ó. Está aqui o nosso campo. Então nós temos a espira, ela vai atravessar o campo com velocidade constante. Ele afirmou isso. Então vamos ver o A1, o que ele quer. Nesta situação, tá? Considerando o instante mostrado na figura, que é esse, qual é o sentido da corrente induzida na espira? Qual é o sentido? Horário ou anti-horário? Então vamos lá, ó. Primeira coisa importante. Eu já sei que o B0 vai ser sempre perpendicular ao plano da espira. Ou ele está entrando ou ele está saindo. B0 é o campo induzido pela corrente que nós vamos ter que descobrir aqui. O B é o campo que já existe. O B0 é o campo induzido. Tá legal? Duas possibilidades. Ou ele está entrando ou ele está saindo. Aí eu pergunto para você. À medida que a espira está entrando, o que está acontecendo com o número de linhas de indução que atravessa esse retângulo amarelo? Vai aumentando. Eu tenho 4 aqui, daqui a pouco eu vou ter essas duas lá dentro também. Eu passo a ter 6. Então ele está aumentando. Se o fluxo está aumentando, surge B0 na tentativa de impedir que ele aumente. Espera aí, para impedir, como esse cara é constante, só se eu for contrário a esse campo aqui. Como esse campo aqui está entrando, então esse B0 tem que estar saindo. Sempre que o fluxo estiver aumentando, B0 e B são contrários. E se o B0 está saindo, sai, lembra das linhas de indução, saem do norte e entram no sul. Se ele está saindo, então aqui é polo norte. Norte tem a letra N. Só pode ser no sentido anti-horário. Ou então, use a regra da mão direita. Lembra disso? Polegar no sentido de B0 apontando para o teu nariz, a mão direita. Os dedos curvados vão curvar no sentido anti-horário. Olha aí, ó, mão direita, hein? E aí ele fala para justificar. Justificativa. De acordo com a lei de Lenz, eu jogaria a lei de Lenz de cara, a corrente anti-horária, confirmo que era no anti-horário, na espira, induz o campo B0, eu desenharia, contrário ao campo B, olha aí, ó, de modo a impedir que aumente o fluxo na espira. Pronto, essa é a lei de Lenz. Tá? Agora ele pede para você determinar o valor da força eletromotriz. Repare você que quando ela está entrando, esse pedaço de haste aqui, ó, ou da espira, não está cortando linha nenhuma. Então não interessa para mim. Esse pedaço de haste não está cortando linha nenhuma. Então não me interessa. Mas esse pedaço aqui está cortando. É o A, né? Como eu sei que era... Ó, ele vai cortando, tá? Como eu sei... Isso aqui era A. Como eu sei que é eu believe, L é o comprimento da haste que está cortando as linhas. Qual é o tamanho dele? A. Olha ela aqui, ó. Aí, ó. Vamos substituir? O B, ele me deu, tá? É 0,1. Olha aí, o B é 0,1 Tesla. O A, 20 centímetros, 0,2 metros. E a velocidade, meio metro por segundo, 0,5. Metade de 0,2 é 0,1. 0,1 vezes 0,1, 0,01, ou 1 vezes 10 a menos 2 volts. Ele não podia deixar 0,01 volt? Podia. A quantidade de zeros é pequena, poderia, não tem problema nenhum. Eu costumo sempre orientar que você use notação científica. Ok? Agora, olha o item B que legal. Sabendo que a espira atravessa completamente a região onde existe o campo magnético, determine o tempo durante o qual será percorrida por corrente induzida a partir do instante em que começa a entrar no campo magnético. Então nós temos esta situação. É aqui que ela vai começar a entrar no campo magnético, tá? Então, enquanto tiver havendo variação de fluxo, haverá corrente na espira. Então nós temos uma coisa assim, ó. Vamos contar o número de linhas que está atravessando, ó. 2, 4, 6, pronto. Essas aqui ainda estão em cima da haste e não atravessaram ainda.
Então eu tenho 6 linhas atravessando a espira. Legal? Agora, observe, vou continuar. Ela continua. Viu o que aconteceu? Vou voltar à animação. Ó, vou voltar à animação, ó. À medida que ela continua, ela vai caçar essas duas, não vai? Mas quando ela caçar essas duas, ela perde essas duas. Ela pega duas na frente e deixa duas para trás. Ou seja, o número de linhas atravessando a espira quando ela está lá dentro é sempre 6. Olha, ó. É sempre 6. Olha aí, ó. É sempre 6. Como o número de linhas é constante, não tem variação de fluxo. Se não tem variação de fluxo, não tem força eletromotriz. Então só tem força eletromotriz enquanto ela está entrando no campo. Enquanto ela estava entrando, tinha. E agora? Vamos ver? Olha o que vai acontecer com o fluxo. Ó, 4, 2, 0. Ou seja, enquanto ela entrou, houve variação de fluxo. E agora que ela está saindo, também tem variação de fluxo. Ela gastou um certo tempo ΔT, porque a velocidade é constante, né? Para percorrer essa haste aqui, que estava aqui, para percorrer que distância? Vou voltar à animação, ó. Olha essa haste. Ela estava aqui. Ela gastou um certo tempo ΔT para percorrer que distância? A distância B. É outro dado do enunciado lá, tá? Aí ele fala no item B. Eu vou explicar para você no item B. Ó, só haverá corrente induzida na espira durante a entrada e durante a saída da espira no campo magnético uniforme. Então, se eu descobrir esse ΔT aqui, basta multiplicar por 2, porque a velocidade é constante, eu sei por quanto tempo teve corrente na espira, tá? Então, vamos lá. V igual a ΔS sobre ΔT. Só que o ΔS para a gente é B. Então, vou trocar o ΔS por B. Olha aí, ó. Ora, a velocidade é meio, o B é meio, olha aí, ó, V é meio, B é meio, portanto, ΔT, 1 segundo. Mas isso na entrada e na saída. Portanto, o ΔT total, 2 segundos, matou o exercício.